Bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos começar com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 65. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Mateus 20, 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raro os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se impor ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedinchões interessados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantando-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que não lhe competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus ao nosso respeito. Que assim seja. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Amado Jesus, te agradecemos uma vez mais por estarmos aqui, orando em seu nome, agradecendo as bênçãos recebidas em toda essa semana, e ainda, Senhor, te pedindo, ajuda-nos a amar-nos, a amar a todos, como o Senhor nos ama. Sabemos que não é fácil, Senhor, mas, pouco a pouco, com a sua ajuda, vamos chegando lá. E assim também, Senhor, derrama suas bênçãos sobre o planeta Terra, ainda tão carente dos valores que necessitam. E assim, em cada canto e recanto, onde haja uma dor, uma lágrima, um sofrimento, que o Senhor aí esteja, consolando e dando forças para continuar. Abençoe o palestrante, nosso amigo Manuel, para que suas palavras caiam em nosso coração como bálsamo, para que possamos retirar o melhor proveito. Muito obrigado. Com sua licença e dos mentores, abrimos os estudos do dia de hoje. Que assim seja. Então, hoje nós teremos nosso amigo, nosso companheiro de ideal espírita, Manuel Gamas, de longas datas. Manuel é um trabalhador
do Centro Espírita Luz Divina há mais de 20 anos. Dedicado, trabalhador. Então, acho que todos já conhecem o Manuel, vamos economizar palavras e falar para ele, a casa é sua, Manuel, e a palavra também. Muito obrigada. Meus queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Está muito fraco. Meus queridos irmãos, bom dia. Bom dia. Ótimo. Acabamos de tomar café, né? Ótimo. Pedindo a Jesus que nesse momento possa nos envolver na sua paz, na sua luz. Pedindo também a Jesus que ilumine os nossos irmãos que estão na internet nos assistindo. E o nosso tema da noite, nós iremos estar falando sobre mediunidade com Jesus. É um assunto ideal para nós conversarmos em casas espíritas. E muitas vezes nós esquivamos muito desse assunto que é a mediunidade. Mediunidade, obsessão, são assuntos que deveriam ser falados mais na casa espírita. E falar de mediunidade é falar de Jesus. É falar do contato de Jesus com aquelas criaturas na Palestina antiga, onde ele deixou um pouquinho dele, um pouquinho de seu amor para cada um deles. Falar de mediunidade é falarmos do Evangelho de Jesus. É falarmos de Pedro, quando se deparou com aquele homem que estava no chão, pede para que o homem levante. Da minha parte, não tenho nada. Mas em nome de Jesus, levanta e anda. Falar de Jesus é falar de João, que com a sua voz contaminava os corações daqueles que o ouvia. Falar de mediunidade é falar do velho Pedro, depois das grandes batalhas em Jerusalém. A sua mediunidade era tão pura que a sua sombra curava os leprosos. A mediunidade, como diz no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, é coisa santa, afirma Allan Kardec, e deve ser praticada santamente. Quando Kardec fala essa frase, ele está dizendo da responsabilidade que temos que ter na prática mediúnica. A mediunidade é a conexão com o mundo espiritual. A mediunidade, ela que trouxe o espiritismo. Como as lentes descobriram o mundo pequeno, descobriram os vírus, descobriram as bactérias, os fungos, como as lentes também descobriram os mundos estelares, as estrelas, os sóis, os planetas. A mediunidade foi a lente que Allan Kardec utilizou para descobrir outro mundo. Um mundo paralelo a esse, ou um mundo que está totalmente conectado a esse, que é o mundo espiritual. Foi a mediunidade que, foi com a mediunidade que Kardec descobriu que nós não morremos, que nós continuamos vivos. Além de continuarmos vivos, nós continuamos sentindo, pensando. Além de pensarmos e sentir do outro lado, nós podemos transmitir o nosso pensamento e os nossos sentimentos através da mediunidade. Essa conexão. Allan Kardec, então, começa a trabalhar com essas mentes desencarnadas e nos brinda a codificação. Então, toda a codificação, todo o espiritismo, a base é na mediunidade. A base da doutrina espírita está na mediunidade. E nós falamos muito pouco da mediunidade. Nós estudamos muito pouco a mediunidade. Certa vez eu ouvi um palestrante, o
o Divaldo Franco dizendo, uma casa espírita que não pratica mediunidade se torna uma casa de metapsíquica. Uma casa que vai simplesmente estudar os fenômenos e ficar nos fenômenos. A casa espírita, ela precisa da prática mediúnica. Porque senão nós ficamos como qualquer uma outra religião, como qualquer outra denominação que fala do Evangelho, que estuda o Evangelho. Mas nós estamos, não que nós somos melhores do que as outras pessoas, mas o que faz diferenciar o espiritismo é a mediunidade. É o contato com os espíritos. Todo o conhecimento que nós temos na doutrina espírita, da obra base, das 5 obras base, até as obras secundárias que nós temos, elas vêm dos espíritos iluminados. Ela vem do mundo espiritual. Então não há como nós fecharmos os olhos para a mediunidade, esquecermos da mediunidade. Não há como não pensar em mediunidade em casa espírita. Mas o nosso grande problema é esse. É que quando nós pensamos na mediunidade na casa espírita, nós só pensamos no fenômeno. E nós esquecemos da parte primordial, que é o estudo, estudar para experimentar. É assim que Kardec falava. Não há como experimentar a mediunidade sem um estudo prévio. O que acontece é que nós chegamos na casa espírita com a mediunidade e nós achamos que, pelo fato que nós somos médios, já podemos ir para as reuniões mediúnicas. E não é assim. Não é assim. Quando chegamos na reunião na casa espírita com a mediunidade, não é a ida da pessoa para as reuniões mediúnicas que vai fazer com que a pessoa se equilibre. O médium chega desequilibrado. Nós chegamos desequilibrados na casa espírita, médios e não médios. Chegamos todos precisando de assistência espiritual. Depois que nós somos assistidos, aí nós vamos buscar onde que nós iremos trabalhar. Onde que nós devemos focar a nossa energia. E alguns de nós viemos com essa mediunidade. Mas Kardec diz que todos somos médios, assim que o pessoal fala, né? Claro que sim, todos somos médios. Todos somos médios. Por que nós todos somos médios? Porque nós pensamos. Quando você pensa, você atrai. O livro Pensamento e Vida, lá pelo capítulo 1, se eu não me engano, 1 ou 2, Emmanuel vai falar sobre isso. Pensamento e Vida. Um dos livros mais completos de Emmanuel. Ele vai dizer, quando nós pensamos, atraímos. Não precisa ser médium. Quando você pensa, você conecta. Você conecta com a criatura que está de acordo com o teor vibratório do seu pensamento. Então, por isso que todos somos médios. Nós estamos em casa e, de repente, a gente tem aquela intuição. Meu Deus, meu filho, tem que ligar para ele. A gente liga para o filho, oh, mãe, quase que tive um acidente agora. O que é isso? É intuição. Não precisa ser médium. Você captou um pensamento do seu filho, de alguém que você ama. Você está em casa e, de repente, a pessoa lá no Brasil, você começa a pensar na pessoa no Brasil. Meu Deus, eu estou pensando demais nessa pessoa. Deixa eu ligar para fulano. Liga para lá, fulano está doente. Um bom espírito veio, te intuiu, você captou o pensamento do espírito e ligou para a pessoa. Não precisa ser médium. Então, nessa forma, todos somos médios. Mas existe uma outra classificação, que Allan Kardec vai dizer, que são daqueles médios ostensivos, daqueles médios que são preparados no mundo espiritual para vir com a mediunidade. Está lá no livro Mensageiros, quando os espíritos vão trabalhar isso direitinho, mostrar como que nós somos preparados. O nosso perispírito passa por um processo de tratamento para nós podermos chegar aqui e ter a possibilidade agora de ter essa mediunidade ostensiva. O que é a mediunidade ostensiva? Eu consigo ver os espíritos não com esses olhos. Eu consigo ouvir os espíritos não com esse ouvido. Tá todo mundo aqui
e de repente a gente ouve uma voz. Eu te amo. Só você que ouve, você é médium. Se todo mundo ouve, é um fenômeno de efeito físico. Mas se só você ouve, você é médium. Nós estamos aqui nesse momento agora. Alguns de nós conseguem perceber os espíritos, ver os espíritos, ver alguns quadros espirituais. Conseguimos. Fechamos o olho, conseguimos ver do mesmo jeito. É assim que eu inicio a mediunidade. A pessoa chega, mano, eu não consigo, eu estou em casa, eu não quero ver mais isso. Eu ponho um travesseiro na cabeça e continuo vendo ainda. Porque a gente não vê com esses olhos físicos. Nós estamos captando com os olhos mentais, com os olhos espirituais, com a mente. Então, no mundo espiritual, nós somos preparados para voltarmos como médiuns. O corpo fisiológico de um médium é diferente de uma pessoa normal. A aparelhagem dele, nervosa, é preparada. A glândula pineal dele é diferente de uma pessoa normal. É preparado no mundo espiritual. Para que quando nós chegarmos aqui, nós vamos ter a possibilidade de comunicar com os espíritos, de ver os espíritos, ouvir os espíritos, incorporar os espíritos. Eu não gosto de usar essa palavra, mas a maioria conhece essa palavra. Incorporar os espíritos, que é a psicofonia. A possibilidade de fazer a psicografia. Os espíritos usam a nossa mente, usam o nosso psiquismo, toma do nosso braço e nós vamos escrever mecanicamente ou semimecânico, ou consciente. Mecanicamente, o espírito, o médium, toma a caneta e escreve e não sabe o que está escrevendo ali. Ele vai escrevendo e termina e ele não sabe o que foi escrito ali. O médium mecânico. O semimecânico, ele tem uma ideia, mais ou menos, ele participa, ele não sai, ele está no meio. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele já consegue perceber alguma coisa. O semimecânico. O consciente, ele participa. O espírito chega e fala, escreve o amor, a gente começa a escrever, mas será que isso é meu? Principalmente no início da mediunidade. Mas será que isso é meu? Eu acho que é meu. Quando a gente fala, eu acho que é meu, aí o espírito já saiu de perto. Perdemos a conexão com o espírito. A inexperiência, o início, é assim. Será que será que é um espírito mesmo que está falando, ou será que não é animismo? E principalmente no meio espírita, essa questão do animismo é tão forte, né, gente? A gente entra no espiritismo e pensa, será que é animismo? Não, é animismo, é animismo. É coisa minha. É sim animismo. E tem que deixar passar mesmo. Quando estamos começando na mediunidade, quando estamos iniciando no processo mediúnico, é totalmente natural as comunicações via anímicas. É natural isso. É por isso que vai cunhar um termo na doutrina espírita, medianímica. O que é medianímica? Porque toda comunicação mediúnica tem a parte anímica do médium. Por isso é medianímica. Ou seja, toda comunicação que o médium está passando tem a parte anímica do médium. Não há como o espírito passar uma mensagem sem ter o teor anímico do médium. Sempre vai ter. Só que no início da mediunidade, a quantidade de animismo é maior. Mas à medida que a gente vai estudando, vai ficando mais experiente, a quantidade de animismo vai diminuindo e o fenômeno anímico, o fenômeno mediúnico vai tomando conta. Chico Xavier, nas suas comunicações, tinha animismo? De Chico? Tinha. Mas qual a parte? Qual o teor? Muito pouco. Eles falavam que Chico começava a falar uma coisa, eles faziam uma pergunta para o Chico. Chico começava a responder. Ninguém sabia se era o Chico que estava começando ou se era Emmanuel. Ou se era Chico que estava terminando ou se era Emmanuel. Ninguém sabia mais. De tanta conexão que era entre o mentor espiritual, entre o amigo espiritual e o médium. Mas como que o Chico adquiriu isso? Foi numa reencarnação? Não foi nenhuma.
várias reencarnações que o espírito vai vindo como médium para desenvolver a mediunidade desse jeito. E sem contar dos valores morais que aquele homem carregava dentro dele. Isso a gente não pode tirar nunca, os valores morais. Então é muito importante, meus irmãos, nós sabemos dessas coisas, que nós chegamos na casa espírita como médiuns, chegamos como esses médiuns ostensivos, que não é a prática da mediunidade que vai nos equilibrar. O que vai nos equilibrar? O estudo, o conhecimento. E, por exemplo, nós chegamos na casa espírita com essas dificuldades emocionais, primeiro nós temos que acalmar o íntimo. A tempestade íntima que está dentro de nós. Mediunidade causa obsessão? Todo mundo pergunta isso. Não. Mediunidade não causa obsessão. O que causa obsessão, então? É o íntimo do médium desequilibrado. À medida que você vai equilibrando intimamente, os espíritos, então, vão sumir de perto. Não, não vão, não. Eles continuam contigo. Mas a sua forma de conexão com eles, a forma de percepção deles é diferente. Agora eu vou saber como lidar com a energia que vem deles e que vão tocar em mim, que vão respingar em mim. Porque é isso que acontece, gente. Nós, médios, quando o espírito aproxima de nós, há uma ligação perispírito a perispírito. Está no capítulo 1 do livro Missionários da Luz. Fala sobre o psicógrafo. E ele vai mostrando como que há essa conexão entre perispírito a perispírito, médium e desencarnado se conectam perispiritualmente. E aí nós começamos a sentir a sensação do espírito, a sensação perispiritual do espírito. Então, o que acontece? O médium equilibrado, o médium que estudou, o médium que se preparou, ele sabe o quê? Ele sabe distinguir essa energia. Isso não é meu. Eu estou com a vontade de falar uma palavra ruim aqui para o Pira, mas eu gosto do Pira, por que eu estou pensando nisso? Isso não pode ser meu. Não pode ser meu. Eu estou dentro da reunião mediúnica, Pira é o doutrinador, e me dá aquela vontade de dar um tapa no Pira, porque acontece isso. Mas como que eu não estou? Isso não é meu. O médium equilibrado, ele sabe, não é meu. Eu estou com vontade de quebrar essa mesa, de levantar essa mesa aqui e quebrar tudo. A gente segura, porque a gente sabe que não é nosso. É o espírito que está aproximando de mim. É o psiquismo do espírito desequilibrado. É o psiquismo do espírito nervoso, do espírito irascivo, que aproximou de mim, que conectou no meu psiquismo. E naquele instante eu passei a receber a mensagem dele, a mensagem emocional, sentimental do espírito. Olha que interessante isso, gente. Aí o médium equilibrado, o que ele faz? O médium que estudou, que se preparou para ir para a reunião mediúnica, o que ele faz? O médium quer quebrar, ele fica com a mãozinha na mão, na mesa, e segurando, e segurando. O médium quer falar palavras chulas, o espírito quer falar palavras chulas, palavras complicadas. O que acontece? O médium traduz para palavras mais confortáveis. E o espírito diz, eu estou querendo falar, e ele não deixa. Por que ele não deixa? É o psiquismo do médium. É aquilo com o conteúdo mental do médium, não deixa. É a educação mediúnica do médium que não deixa. Mas como que nós vamos adquirir isso? Chegar na casa espírita, no outro dia estar na reunião mediúnica? Ah, de jeito nenhum. De forma nenhuma. E isso te adquire como, gente? Com estudo, persistência, renúncia. Meus irmãos, se nós viemos com a mediunidade, aproximamos de um centro espírita, né? Com essas sensações mediúnicas, tem alguma coisa falando para a gente, né? Que nós viemos para dedicar a isso. Não é assim? No mundo espiritual fala que nós ficamos 30 para 35 anos nos preparando para voltar como médiuns, estudando e preparando o corpo perispiritual e o futuro corpo físico que irá conectar com esse perispírito nosso, com esse nosso perispírito que está se preparando. 30 a 35 anos. E chegamos aqui, a gente quer fechar a mediunidade? Porque é assim que a gente fala, né? O pessoal chega no seu espírito, nosso espírito, mas eu vim fechar a mediunidade. Mas como? Fechar como?
Onde você falou? Ah, não quero mais ver espírito. Então você vai, como que não? Eu sou espírito. Eu estou na sua frente. Eu não quero mais ver espírito. E não é assim. Não se fecha a mediunidade. Se educa a mediunidade. Mas tem outros também que chegam querendo abrir a mediunidade. Eu quero abrir o olho direito, o olho do mestre, né? Eu quero abrir a mediunidade, desenvolver a mediunidade, sem sentir nenhum mosquito que passa. Como é que desenvolve? Não é assim. Você já tem que voltar, você vai ter que vir com essa mediunidade. Você vem com a mediunidade. Então, você desenvolve em reunião mediúnica esses poderes psíquicos que a gente vem do outro lado. Nós viemos com isso do outro lado. Foi planejado do outro lado para a gente vir assim. Ah, então eu não posso trabalhar em reunião mediúnica. Podemos trabalhar. Se a gente é neutro, vai ser doutrinador, vai ser as pessoas que vão ficar na sustentação, que são pessoas valiosas, gente, na reunião mediúnica. Um doutrinador tem um valor tão grande na doutrina espírita, na reunião mediúnica. Um doutrinador que deixa os espíritos falar através dele, através da intuição. Porque a mediunidade do futuro, gente, será a intuição. Nós vamos evoluindo, um dia nós vamos ser seres intuitivos. Os espíritos falam isso. Nós vamos estar em casa, por exemplo, e de repente nós não precisamos mais de uma psicografia, nós vamos ser intuídos, conversar com o mundo espiritual com toda certeza, como estou conversando com o Pira aqui agora. Intui pelo pensamento, eu vou conversar com o desencarnado. Vamos ser tudo assim no futuro. Então, a mediunidade ela tem que ser estudada antes de nós irmos para as reuniões mediúnicas. Mas estudada como? Eu tenho que ter que ser expert, não é isso que a gente está falando, viu, gente? Participar dos estudos. O primeiro estudo que nós temos que participar na reunião mediúnica, da Casa Espírita, quando nós chegamos como médium, o conheça-te a ti mesmo. Trabalhar as questões íntimas, gente. É muito importante isso. Acalmar o íntimo. E aí depois nós começamos a estudar o livro dos médiuns, o livro dos espíritos. Vamos estudar o livro dos espíritos, porque o livro dos espíritos nos dá base para podermos entender o livro dos médiuns. Como é que nós vamos estudar o livro dos médiuns se a gente não sabe o que é um perispírito, se a gente não sabe o que é lei de causa e efeito, se a gente não sabe da lei da reencarnação, se a gente não entende a lei da reencarnação? Então, quando nós começamos a estudar o livro dos espíritos, nós vamos entendendo essas coisas. E aí, logo, depois de 2 a 3 anos lendo o livro dos espíritos, nós vamos estudar o livro dos médiuns. Em grupo, eu estou falando isso aqui em grupo, viu, gente? Sermos assíduos, competentes naquilo que a gente está fazendo. Nós não somos competentes, nós não somos assíduos no trabalho nosso. A gente vai para o trabalho do dia que a gente quer? Não é assim, não é? Nos estudos espíritas deveria ser do mesmo jeito. Ter aquela continuação, aquela persistência no estudo. A gente começa um dia e para outro, depois volta e para, assim, não é assim? Temos aquela persistência. Por quê, meus irmãos? Como que os espíritos selecionam as pessoas que vão para a reunião mediúnica? É os espíritos que selecionam, não é os encarnados? Não, são os espíritos que selecionam. Os espíritos intuem os trabalhadores encarnados que estão na direção. Para o passe, por exemplo, do mesmo jeito, gente. A gente não pega qualquer pessoa que chega no centro, entrou, e a gente coloca para dar passe, não é assim. A gente vai ver o nível moral, intelectual da pessoa, a mediunidade do mesmo jeito. A pessoa vai para os estudos, vai começar no estudo, e aí os espíritos vão começando a analisar, está lá no livro, tem um livro fantástico, gente, que eu acho que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, que vai falar sobre psicoscópio, é nos domínios da mediunidade. Então, eles falam que os espíritos têm um aparelho, e esse aparelho, ele vai medindo o teor vibratório das pessoas que participam da reunião mediúnica. Eles vão analisando a vibração daqueles que participam da reunião mediúnica. E de acordo com o teor vibratório mental daqueles que ali estão, eles vão convidando as pessoas para a reunião mediúnica. Eles vão investindo mais no grupo mediúnico. Daí porque a gente entende, às vezes,
grupos mediúnicos que ficam 20, 10 anos no mesmo trabalho, o trabalho não cresce. Por quê? Porque os integrantes não cresceram espiritualmente, os integrantes não estudaram, não estão se preparando para os novos trabalhos da reunião dos espíritos. Muitas pessoas perguntam, essa reunião aqui é de desenvolvimento mediúnico ou é de desobsessão? Como que a gente vai saber? O nível de espíritos que aparece nela. As reuniões de desobsessão vão aparecer espíritos aqui, espíritos mais complicados, espíritos que estão perseguindo pessoas na casa espírita, no movimento espírita. As reuniões de desenvolvimento mediúnico, de educação mediúnica, vão vir espíritos mais tranquilos, espíritos que que morreram e não sabem que desencarnaram. Espíritos que têm um teor vibratório não tão denso como os obsessores, como suicidas, vão aparecer nessas reuniões de desobsessões. Por quê? Os médiuns, o grupo já está preparado para receber esses espíritos. Olha que interessante isso. Quem é que analisa isso? São os encarnados? Não. O telefone toca de lá para cá. Os espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas, quem traz, não são os encarnados. É um erro que a gente tem de pensar disso. Hoje a gente vai orar para... Eu só estou lembrando do Pi aqui agora. Desculpa. Hoje eu vou orar pelo Pi. Então a gente vai trazer os obsessores do Pi para poder conversar. Não existe isso, gente. O telefone toca de lá para cá. Os espíritos que vão aparecer na reunião mediúnica são os espíritos selecionados do mundo espiritual, os que estão aptos a falar, e os espíritos que estão aptos para que o grupo possa receber. Se o grupo não estiver preparado, não vão trazer esses espíritos. Lá nesse livro, no livro Missionários da Luz, no capítulo 1 desse livro, O Psicógrafo, eles prepararam 6 espíritos para se comunicar na noite. Chegaram na reunião, o que aconteceu? Os espíritos falaram, olha, hoje só vai poder falar um espírito. Mas como? O que aconteceu? Os médiuns estão despreparados para hoje. Os médiuns não se prepararam para a reunião. Só um espírito irá falar. Olha que interessante isso, gente. Uma reunião mediúnica. Passaram o dia todo, talvez algumas dificuldades, não se prepararam, os espíritos já estavam planejados para vir, gente, na reunião, e os médiuns não estavam aptos para poder transmitir a mensagem. Só um estava. E só houve uma mensagem. Olha que interessante essas coisas, gente. Por quê? Porque o telefone toca de lá para cá. Toca de lá para cá, gente. Olha a importância do estudo, e nós entendemos essas coisas, de nós nos prepararmos para essa reunião mediúnica. Vemos essa reunião mediúnica como algo muito sério, e é sério, gente, a reunião mediúnica não é uma coisa que a gente entra, não é assim, é uma coisa muito séria. Nós vamos estar lidando com mentes desencarnadas, com mentes, às vezes, altamente desequilibradas. É como participar de um laboratório. Imagina vamos participar do laboratório sem entender da química. A gente pega aquele produto ali químico e mistura com outro, a gente cria uma bomba ali dentro, não é? A mediunidade do mesmo jeito. Se não nos preparamos, podemos criar uma bomba dentro da reunião. Muitos centros espíritas, as obsessões começam dentro da reunião mediúnica. Olha que interessante isso. Muitas dificuldades nos centros espíritas, a porta de abertura para essas dificuldades está na reunião mediúnica. Na reunião mediúnica. O espírito chega na reunião mediúnica, o pseudo-sábio, e começa a falar através do médium. Se nós não identificamos o pseudo-sábio, ele passa por um espírito bom. Aí que está a coisa. Ele se passa por um espírito bom, e o que é que ele faz? Ele começa a ditar ordens na casa. Ele começa a dizer o que a casa física tem que fazer. Isso não é bom espírito, gente.
Bom espírito não dita ordem na casa física. Bom espírito, a casa pode estar caindo os pedaços, que eles não vão falar o que tem que fazer. Eles vão indicar, eles vão mandar mensagem. E nós vamos ter que identificar nas entrelinhas da mensagem o que eles querem que nós façamos. Eles não chegam, olha, Manuel, tira fulano não está muito bom no passe. Não acontece isso. Tira Ciclano porque fulano... Não acontece. Por quê? Porque senão, onde que está o nosso mérito do aprendizado? Onde que está o mérito do aprendizado? Se eles fazem tudo por nós. É o professor. Imagina se o professor desse a prova já feita para a gente. Como é que a gente iria aprender sobre matemática, sobre português? Não iríamos aprender nunca nada. O que o bom professor faz? A gente, às vezes, toma 0. Para a gente poder, na outra prova, a gente estudar mais. Os bons espíritos do mesmo jeito, gente. Eles não vão indicar o que tem que fazer, como tem que fazer, e assim acontece muito, às vezes, no movimento espírita. As casas passam a ser guiadas por pseudo-sábios. Médiuns que passam a ser guiados por pseudo-sábios e começam a escrever livros. Aí que está o perigo. E nós vemos uma enxurrada de livros no movimento espírita hoje, que se a gente não abre o olho, a gente está lendo obras de pseudo-sábios. Não é de benfeitor espiritual. Obras que estão trazendo, gente, um português chulo, com palavras indecentes, com quadros sexuais que fazem a gente entrar naqueles quadros complicados. A gente está vendo isso no movimento espírita. Por quê? Porque nós estamos permitindo que essas entidades, elas adentrem o movimento espírita, porque não estamos analisando, não estamos estudando, principalmente, o livro dos médiuns. Temos que ter contato com os espíritos? Temos, mas nós temos que saber como ter esse contato com os espíritos. E lá o Allan Kardec vai mostrando para a gente como que a gente vai trabalhando isso. Vai identificando, mostrando como identificar um espírito, um pseudo-sábio, um espírito brincalhão. Como que nós vamos atrair bons espíritos para a reunião mediúnica? Como? Reuniões sérias atrai espíritos sérios. Acabou. Reuniões sérias atraem espíritos sérios. Lá ele vai pegar qual o melhor médium. Ele fala, o melhor médium é aquele que se deixa ser menos enganado. É aquele que mais permite que a espiritualidade superior fique próxima dele. Mas como sintonizar com essa espiritualidade superior? Aí que entra a coisa. Como sintonizar com os bons? Que é essa mudança moral urgente que nós temos que fazer. Então a gente tem que ser espírito superior de não, não é isso não. Não é isso que os espíritos explicam pra gente. Lá no livro, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo do psicoscópio, os espíritos vão dizer. Allan Kardec. André Luiz pergunta aos espíritos, esses que estão aqui nessa reunião mediúnica são espíritos iluminados? São espíritos mais avançados? Não. Estão longe para ser apóstolos do bem. Olha que interessante. Não é um conforto para a gente, não é? É um conforto para a gente. Estão longe de ser apóstolos do bem, mas são esforçados, estão lutando, estão tentando ser melhores. É o que Kardec colocou lá no capítulo 17 sobre o verdadeiro espírito. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faz de domar as suas más inclinações. Esse é o verdadeiro espírita. Ele não falou que não é o resolvido. É o que está se resolvendo. E nós, médiuns, estamos nos resolvendo. E tem que ser com urgência. Nós, médiuns, não podemos ser as mesmas pessoas. Nós temos que ser um pouquinho diferente. Nós, médiuns que participamos de reunião mediúnica, não podemos estar nas noitadas aí da vida.
tomando uísque com gelo, com água fluidificada. Porque assim, um amigo meu disse que estava tomando caipirinha e colocando água fluidificada. Ele põe água fluidificada na caipirinha para poder driblar os espíritos obsessores. Imagina um negócio desse. O médium tem que se esquivar disso. O médium que está participando de reunião mediúnica já tem que se esquivar do cigarrinho, do palito da morte. Porque senão nós não vamos ter autoridade para conversar com os espíritos, gente. O espírito chega e a gente está com a mão cheia de cigarro para dar o passo no espírito. Como é que vai ser isso? Não tem como. É algumas coisinhas que a gente tem que fazer. É o que Chico perguntou para Emmanuel. O que ele tinha que fazer? Agora que eu vi as horas aqui. O que ele tinha que fazer? Disciplina, disciplina e disciplina, não foi assim? 3 disciplinas que ele coloca. Nós poderíamos dizer que, nesse momento, ele está falando o quê? A disciplina do pensamento, do sentimento. A disciplina do tempo, que é importantíssimo. E a disciplina do estudo. Como que é importante para nós a disciplina? Não essa disciplina, porque inventou no centro espírita, essa disciplina de quartel-general. É assim, não é? Eu não posso nem olhar, não olho para a televisão não, no dia da reunião mediúnica. Não é isso. Chegamos no dia da reunião mediúnica, a gente quer assistir a novela, a gente só vai falar de banda, assim, né? Fica de a disciplina. Isso não é isso. É a disciplina, eu chego em casa e tem aquela carne lá fritando, o cheiro vem e eu estou quase que pulando na carne. Eu não como carne hoje, não. Não é isso. Não é assim? Não é isso que ele está falando, gente. A disciplina é nós sermos uma pessoa decente. Não é só no dia da reunião mediúnica, porque no dia da reunião mediúnica é assim. A gente acha que só no dia da reunião mediúnica inventou essa coisa no meio espírita, que no dia da reunião mediúnica é um sacrifício que a gente tem que fazer. A gente olha para o café, não pode. A gente olha para... Eu não sei onde que tem isso, gente. Criou essa coisa no movimento espírita. No livro Diretriz e Segurança, um livro pequeno que eu gostaria que vocês um dia buscassem para ler esse livro de perguntas e respostas, de Divaldo e Raul Teixeira. Tem 4 livros pequenos que eu digo para que as pessoas leiam, para quem está começando a mediunidade ou para quem quer entender a mediunidade. Diretriz e Segurança é um dos livros. Seara dos Médios é outro livro. Estudando a Mediunidade é outro livro de Martins Peralva. E Sintonia Mediúnica. Esses 4 livros são importantíssimos para nós podermos entender a mediunidade. O Estudando a Mediunidade é fantástico esse livro. Martins Peralva trabalha o livro dos médios, desdobra o livro dos médios. O livro dos médios, não. O livro... o livro... me falou, Os Domínios da Mediunidade. Ele desdobra. O Seara dos Médios, que é o livro dos médios, desdobrado por Emmanuel. Livros importantíssimos. E lá, o que é que os espíritos perguntam? O que é que as pessoas perguntam para Divaldo? Divaldo, a pessoa que participa da reunião mediúnica pode comer carne? Olha a pergunta, gente. Divaldo responde. Só isso. Hitler era vegetariano e Chico comia carne. Tem alguma coisa para responder? Porque a gente inventa essa loucura na cabeça. Agora tem que parar de comer carne. Eu tenho que ser vegetariano, se eu não participo da reunião. Não é isso. Se você é vegetariano, você não consegue... Porque tem pessoas que são mais espíritos evoluídos, né? Eu ainda não cheguei nessa posição. Né? Mas se já é espírito evoluído, que já não consegue mais viver sem aquele carne de 2 pelos, sem um franguinho assado, ótimo. Mas isso não é uma obrigação dentro da reunião mediúnica. Não é uma obrigação. O jejum que nós temos que fazer, gente, na reunião mediúnica, é o jejum mental, é esse que nós temos que fazer. E não é só no dia da reunião mediúnica, não. Porque a gente acha que é assim. Dia da reunião mediúnica, né? A gente pinta e borda os 6 dias. Aí quando é o dia da reunião mediúnica, a gente distribui um pouquinho. É hoje. Aí começa a andar, meu irmãozinho, tudo bem. Tudo bem. O marido chega e amor. Você quer um cafezinho hoje, amor? E no outro dia a gente vira o giraia.
A gente tira o rabinho, no dia da reunião, a gente tira o rabinho igual o chefe de guarda. Hoje eu sou. E a gente vai voando. No trabalho, meu irmão, como é que tá? Tudo bem. Pensamos que um dia só vai determinar a nossa vibração. Não é, gente. O que determina a nossa vibração são os dias que nós estamos vivendo. Um espírito inferior do nosso nível. Onde que nós estamos pensando? É mais para cima ou é mais para baixo? Onde que nós estamos sintonizando mais? É com as entidades superiores ou com as entidades inferiores durante a semana? São 7 dias, esses 7 dias eu fico mais sintonizado com os espíritos iluminados. Eu tenho uma vibração boa. Porque no nosso nível, ninguém fica aqui 7 dias ligado lá em cima, porque a gente tem uma esposa tranquila, a gente tem um esposo obsessor, a gente tem patrão obsessor, a gente tem dificuldades no trânsito. Quem é que consegue ficar 7 dias só lá em cima? Ninguém consegue. Mas é a quantidade de tempo que a gente fica lá em cima que vai determinando a nossa vibração, que vai determinando a nossa conexão com os bons espíritos. Os bons espíritos, eles não exigem de nós, agora você tem que mudar, você tem que mudar. Isso é espírito obsessor, viu, gente? Quando o espírito começa a exigir, você tem que mudar, isso é obsessor. Espírito bom, ele manda mensagem para você. Vá para o asilo, Manuel. Eu aceito ou não. Manda mensagem, Manuel, vamos para o asilo. Ah, hoje não tem futebol aqui agora, como é que eu vou? Acho que semana que vem eu vou. Ele, ok. Ele não insiste, ele não persiste naquela ideia obsessiva em nós. O bom espírito. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Isso é importante que nós entendemos. É importante, no dia da reunião mediúnica, nós estamos mais sintonizados, mais alerta? Sim. Mas por que não os 7 dias tentarmos estar mais alerta, tentarmos estar mais vigilantes? Que é a educação do pensamento, que é a disciplina do pensamento, gente. Toda a conexão mediúnica é através do pensamento. Então, se a gente chega na reunião mediúnica com um pensamento altamente desequilibrado, não tem como. Eu chego na reunião mediúnica, sento e começo a pensar nas contas, começo a pensar no morte que vai chegando, começo a pensar no seguro do carro, começo a pensar nisso e naquilo, começo no filho, o que vai cair, sabe, filho, ficou em casa com meu marido, meu Deus do céu, e nós começamos a pensar, e aí não há conexão com o mundo espiritual. O que acontece? A gente dorme na reunião mediúnica, baba na reunião mediúnica. E aí termina a reunião mediúnica, nossa, eu estava desdobrado, assim. E eu viajei, eu andei no centro todo aqui desdobrado. Mas os espíritos não querem você assim. Desdobrando, toda a reunião, babando. Não, os espíritos querem você trabalhando. Psicografando, psicofonando. Receber os espíritos que estão ali na fila para poder falar através de nós. Essa dedicação, esse amor, esse tratamento a esses espíritos. Por isso, meus irmãos, que é muito importante, quando nós vamos trabalhar em reunião mediúnica, nós temos um trabalho dentro da casa espírita. Temos que fazer alguma coisa na casa espírita, temos que estar conectados com a casa espírita. Tem médios que só vai no dia da reunião mediúnica. Que conexão é essa que ele tem com a casa? Nenhuma. Temos que ter um trabalho na casa espírita se nós queremos participar da reunião mediúnica. Ah, mas todos os lugares estão cheios. Então vem limpar o centro. Ah, mas ninguém está me vendo, mas aí que é bom. Porque parece que a gente quer as tarefas que a pessoa está vendo. E às vezes a tarefa da limpeza é essa que é a tarefa ideal para a gente. Para abafar o nosso orgulho, a nossa vaidade de outras existências. É importante o trabalho na casa espírita. Procurar alguma coisa. Um copo para colocar água. Mas se a gente procurar esse trabalho, gente, fazer esse trabalho com amor, com dedicação, eu estou na reunião mediúnica, eu tenho que fazer alguma coisa. Temos que participar dos estudos assiduamente. Tem médicos que começam a participar da reunião mediúnica que são dos estudos. Já graduei, agora eu vou estudar, agora eu vou praticar a mediunidade. Temos que continuar estudando. É como se fosse um médico. Imagina um médico que gradua, ele para de estudar, ele para de fazer os updates, ele vai ficar louco.
A cada dia tem uma coisa diferente na medicina, na enfermagem. O médium, do mesmo jeito, ele tem que estar fazendo esse update, ele tem que estar lendo, ele tem que estar renovando, ele tem que participar dos estudos, ele tem que ser humilde para entender que ele está aprendendo ainda, porque às vezes tem médios tão orgulhosos que diz que não precisa estudar mais. O pessoal chega do Brasil para poder participar lá do nosso centro. Ele chega com um currículo. Eu sou médium, fulano de tal, psicógrafo disso, daquilo, aquilo outro. E eu só falei, ok, amigo. Mas então você vai para a reunião. Qual reunião que eu vou? Eu sou médium disso, daquilo. É reunião de estudo. Reunião de estudo, mas eu já passei pela reunião de estudo por 4 anos, por 5 anos, não posso. Pois é lá que começa. Para a gente observar você. Ao me observar, é assim. E a pessoa foi, ficou umas 3 vezes e falou, Manuel, esse aqui eu já sei tudo. E foi embora. Graças a Deus, que era um problema para o centro espírita. Já temos demais. E se foi. Uns vêm com o currículo, como é que é, o certificado de médium. Está aqui o certificado, estudei, me fulano de tal, isso, aquilo, aquilo outro. Pois é, vamos para os estudos. E tem uns que chegam, gente, que não diz nada. Começa os estudos. Começa a falar. A vibração da pessoa envolve. A vibração toca o nosso coração. Os espíritos começam a intuir, leva a pessoa, essa pessoa aí, Deus, chegou alguém. A pessoa não fala nada. Nada e começa a trabalhar. Mano, que dia que os trabalhos de assistência? Que dia que é isso? Que dia que é aquele outro? Eu quero trabalhar. Eu quero contribuir com o centro espírita financeiramente. Porque é assim também, porque tem médico que é assim, né, gente? Acha que a gente materializa dinheiro no caso espírita. Ele vem para a reunião mediúnica e acha que tudo é material. Tem uma pessoa que chegou e falou, mas não, como é que vocês pagam o aluguel aqui? Vocês não passam como é que fala? A cestinha aqui. Vocês não pedem, não tem. Como é que é aqui? É simples, meu irmão. Nós temos o dia de materialização aqui. Nós temos o dia da quarta-feira, que é o mais forte de pagar o aluguel. Que é quase $4.000, a gente chama os médios, todo mundo junto para poder materializar dinheiro. E a pessoa acreditou. A gente esquece que essas paredes aqui são sólidas, que essa luz aqui vem de algum lugar que a gente tem que pagar por isso. Médios, gente. Estou falando de médios que estão estudando, que estão participando, que ainda não têm essa consciência de que isso aqui é meu. Você está fofinho lá, falando para os espíritos sentadinho, aquela cadeira custou dinheiro. Mas não pode falar isso de ser espírito também não, gente. Porque senão as pessoas, não, mas pode falar isso de dinheiro, ser espírita, os que têm a cobra no bolso, né? Não pode, né? Tem gente que deixa a carteira no carro para não comprar uma coxinha. Acontece isso, gente. Oh, gente, cadê a carteira? Eu esqueci no carro. Complicado. Parece que não existe, mas existe. Eu estou há 26 anos no movimento espírita e eu assisto essas coisas. Médios. Chega na casa espírita e não assumem responsabilidades com a casa. E querem participar de reunião mediúnica. O médium que participa de reunião mediúnica, ele tem que procurar um trabalho assistencial para lidar com sofredores encarnados. Ele vê uma pessoa com mau cheiro, ele vê uma pessoa com uma ferida, ele vê uma pessoa sofrendo, para ele abraçar, ele amar aquela pessoa que está o quê? Encarnada no osso aqui, ó, está no corpo. Porque é muito fácil amar os encarnados. A gente não está vendo. Mas o contato com essas entidades sofredoras daqui, encarnadas, cria uma sensibilidade tão grande no nosso coração que quando essas entidades sofredoras chegam na reunião mediúnica, nós temos mais autoridade de envolvê-las. E elas sentem o nosso carinho, o nosso amor. São coisas, gente, que a gente tem que fazer. São coisas pequenas que o médium tem que começar a praticar. Essa mediunidade com Jesus. Certa vez uma pessoa me perguntou, Manuel, que dia que é o dia que desenvolver a mediunidade? Que eu quero desenvolver a mediunidade? É no dia domingo às 10 da manhã e passou o endereço. E quando ele chegou era no asilo. Ah, mas é aqui que você desenvolve a mediunidade? Aqui nós desenvolvemos a mediunidade com Jesus. A mediunidade de amar, de doar, de servir.
Aqui nós materializamos amor, nós materializamos atenção, conforto. Aqui nós distribuímos abraço, carinho, palavra. Aqui nós somos doutrinadores de pessoas encarnadas. Os obsessores que estão do outro lado estão nos ouvindo quando conversamos com essas pessoas. Olha essa importância, gente, da mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus é essa mediunidade que deixa o médium uma criatura digna, que deixa o médium uma criatura de luz, um médium que a qualquer momento ele está pronto para servir a espiritualidade superior. A qualquer momento nós estamos num trem, nós estamos no ônibus, tem alguém passando mal, a gente começa a orar pela pessoa. Alguém chega próximo de nós e pede um conselho, a gente nunca viu a pessoa. Estamos sendo médios naquele momento. Tem uma passagem de Paulo, para nós podermos terminar. Você está quase terminando, 4 minutinhos. Aquela passagem de Paulo quando estava indo para Damasco. E quando, naquela estrada, ele se depara com Jesus. Aqueles olhos mais lindos que a terra já viu, aquele rosto lindo. Ele se depara com aquela imagem e ele pergunta, quem és tu? E Jesus responde, Jesus, por que me persegues? Ele fala. E Paulo pergunta algo para Jesus fantástico. O que tu queres que eu faça naquele momento? O que tu queres que eu faça? É essa pergunta que nós deveríamos estar perguntando para os espíritos. O que tu queres que eu faça acordar de manhã? Saímos das nossas condições de homens muito egoístas, que nós só pensamos em nós para pensar um pouco na humanidade. O que tu queres que eu faça, espírito amigo? Estou aqui com o meu tempo aqui. Para onde quer que o Senhor me leve? Eu vou. É um asilo? É um hospital? É um lugar? É um presídio? É um orfanato? É uma favela? É um mandar dinheiro para o Brasil para matar a fome de alguém? É dar um copo de leite para alguém? É atender o telefone de um amigo depressivo? Um amigo pessimista que só fala a mesma coisa toda semana e você está ouvindo a mesma coisa? Atenda o telefone. Porque você está sendo médio do Cristo. É o amigo complicado da casa espírita que você tem que amar da forma como ele é, aceitar da forma como ele é. Isso é mediunidade com Jesus. Cada vez que nós vamos praticando isso, nós vamos sintonizando com essas entidades de luz que estão ao redor de nós. E cada vez o nosso psiquismo, o nosso pensamento vai tomando conta de nós, que o nosso hálito mental vai contaminar as pessoas, como acontecia com Chico Xavier. Quando as pessoas chegavam à distância na casa do Chico, começava a chorar. Começava a sentir a vibração do Chico. O que era? Era o hálito mental do Chico. Era o homem que havia entregado a vida ao Cristo, à espiritualidade superior. Então é a mensagem, meus irmãos, que nós deixamos para todos os irmãos médiuns, os que são médios ostensivos, pratiquemos a mediunidade. Mas não esqueçamos de praticar ela com Jesus. Mas não esquecemos de praticar ela junto com o livro dos médiuns, com Kardec. Porque assim não tem erro. Porque assim, a única direção que nós iremos é uma só. A luz. A única direção que nós iremos só. A nossa transformação íntima. O maior trabalho que a mediunidade faz para nós médios é de nos transformar. Todas as mensagens que nós recebemos, todos os espíritos que passam através de nós, deixam uma mensagem de renovação. Saibamos observar essas mensagens. Saibamos analisar essas mensagens. Porque os tempos estão chegando. O tempo nosso chegou da grande transformação. Que possamos aproveitar esse momento. Médiuns, participantes de casa espírita, participantes de reunião mediúnica. O momento é esse, da grande transformação. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos vocês, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja no coração de todos os nossos irmãos que estão assistindo na internet. E que assim sempre seja. Tem perguntas? Ou não precisa? Pode falar aí, se tem alguém.
Pode? Alguém tem alguma pergunta? Ou já cansaram da minha voz? Não, a gente não cansou. Só quando você vem. Quando eu vi fotografia, eu falei, obrigada. Talvez tem muitos, né, Manuel? Exato. Alguém tem mais alguma pergunta? Todo mundo tranquilo? Então, você explicou muito bem. Ok. Se não tem pergunta, tá tranquilo. Um abraço a todos, viu? Então, só temos que agradecer ao nosso amigo Manuel por suas palavras esclarecedoras a respeito da mediunidade, esse assunto tão importante, vasto e tão simples ao mesmo tempo, que é a mediunidade com Jesus, que é, como o Manuel explicou muito bem, o amor em ação, né? Se resume em tudo isso, né? O amor em ação. E então vamos agradecendo, Manuel, mais uma vez. As portas estão sempre abertas, né, Manuel? E também vamos dar alguns avisos, vamos chamar a Silma. Silma, está por aí? Ela aí. Para dar alguns avisos e depois vamos chamar a Sueli para fazer a oração final, depois da Silma. E convidar a todos também para o nosso almoço, né? Que é com ele que pagamos as nossas contas e que é tudo fluidificado. Só isso. Obrigada a todos. Silma. All right, how's everybody doing? All right, we just wanted to let you guys know that this is the last week. If you guys would like to contribute for our soup kitchen, today's the last day or last week for you guys to contribute. A gente queria falar que hoje é o último dia para contribuir para a nossa doação de sopas. Então, gente, como a gente já está reforçando, porque a semana passada foi falado do projeto deles, né, da evangelização com a distribuição de sopa, que eles vão fazer aqui no sábado próximo agora, com a ajuda dos pais, de alguns pais, e vão distribuir a sopa. Então, a gente pediu ajuda a semana passada, então eles estão reforçando e falando que hoje é o último dia. Quem quiser e tiver a oportunidade de ajudar financeiramente ou trazendo os ingredientes, que são vegetais. E a gente também vai comprar os containers, são 50 containers, que a gente vai comprar também colheres para poder ir distribuir. E vai ser feita com... O Oswaldo vai direcionar a distribuição com eles no sábado. Depois, e a gente vai fazer mais cedo para que essa distribuição seja antes de ficar escuro, né? Porque agora começa a escurecer mais cedo. Então, é isso, o projeto deles, e contamos com a ajuda de quem puder. E é só. Muito obrigada. Também a gente tem um grupo de pré-intercessoras aqui do centro, que esse grupo ele já existe há alguns anos, que é o grupo que faz a introdução do Evangelho no Lar, que agora a gente está fazendo online. E temos também incluídos as pré-intercessoras, que é para ajudar aqueles que quiserem, né, de alguém que estiver precisando de prece. E só falar comigo, que a gente fala mais os detalhes. O que mais vocês, né? Então é isso, gente. Obrigada.
Então, vamos fechar os nossos olhos. Pai nosso, que estás no céu, que a vossa misericórdia, Pai, alcance a cada um de nós, nos dando, Senhor, aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Que a vossa luz envolva esta casa, a todos os presentes. Te agradecemos, Pai, pela água que bebemos, pelo sol, pela luz, pela chuva, pela neve. Que tudo, Senhor, nos é dado porque precisamos. Pedimos, Senhor, e agradecemos a espiritualidade desta casa, que sempre com muito carinho, Senhor, preparam esse ambiente para nós. Que a vossa luz, Senhor, possa cobrir a todos, ajudando, Senhor, a cada vez mais a evoluírem. Pedimos a Ti, Pai, que nos guie a todos em segurança de volta para nossas casas. Muito obrigada, que assim seja.